never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of... Eu ontem estava aqui no Facebook, eu vou até abrir aqui, e eu me deparei com um comentário bem interessante. Então eu vou procurar aqui no meu registro de atividades, que é aqui do lado, esse comentário só para a gente ver. Está aqui. Executivo da Nestlé diz que não vai aceitar alerta nos rótulos de alimentos. Vou clicar aqui para a gente ver o que está sendo falado aqui. Executivo da Nestlé diz que não vai aceitar alerta nos rótulos de alimentos. Vice-presidente da empresa eleva tom para criticar selos de aviso sobre excesso de sal, gorduras e açúcar em discussão na Anvisa. O vice-presidente de assuntos jurídicos, blá 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 blá, afirmou que a empresa não vai aceitar mudanças no sistema de rotulagem frontal de alimentos. Ou seja, ele não quer que as pessoas vejam nos rótulos dos perigos que representam, por exemplo, excesso de sal, gorduras e açúcar para os usuários. Ele não concorda com isso e diz que não vai aceitar como se ele fosse uma autoridade desse país. Aqui embaixo, a proposta já está em vigor em países como Canadá, Chile, Peru e Uruguai. E aqui no Brasil, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela estuda adotar um modelo semelhante. Esse com essas marcações de triângulo, o que é bem razoável, né? Então é muito surreal a gente ler uma coisa dessa vindo do setor empresarial que deveria estar preocupado, na verdade, que os produtos vendidos pelo setor industrial de alimentos não prejudicassem a população. Mas não parece que é isso que ele quer aqui ao dizer que não vai aceitar alertas em rótulo de alimentos. Agora vamos passar aqui. Na realidade, a gente vai então entender um pouquinho agora o porquê que não se quer que isso aconteça. Por que ele ficou tão nervosinho? Isso é de 4 de julho, tá vendo? É desse ano, 2019. Eu vou procurar aqui. Bom, no Brasil a gente tem um instituto de referência, que é o Instituto Nacional do Câncer. Então vamos ver aqui no INCA se ele fala alguma coisa. Certamente vai falar que é o Instituto Nacional do Câncer. Aqui está o link, http://inca.gov.br. Vamos ver aqui. Na verdade, eu nunca tinha entrado nesse site. Então, vamos ver aqui o que é câncer. Todo mundo sabe, né? Mas eu acho que é bom para a informação a gente saber bem. Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células que invadem tecidos e órgãos. Dividindo-se rapidamente, essas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores que podem espalhar-se para outras regiões do corpo. Evidente, todo mundo já ouviu alguém que morreu ou sofre de câncer. E aqui tem mais ou menos um ciclozinho do câncer, né? Eu tenho um órgão, aqui eu tenho a célula normal, o tecido e o órgão em si. Isso acontece no organismo normal. E aqui eu tenho o contrário, né? Aqui eu tenho uma célula cancerosa, e a célula cancerosa é aquela célula que ela é imortal. É uma célula que não morre, ela não tem um número limitado de replicações, ela vive para sempre, justamente por isso que ela se transforma num tumor. E nós temos um agente aqui cancerígeno. Então eu tenho o tecido, a célula cancerosa, se transforma em um tecido infiltrado e finalmente isso se espalha em um órgão. Naquele site lá, aqui no Facebook, eu estava discutindo, eu estava falando, por exemplo, sobre o efeito das carnes. Vamos ver aqui no site. A OMS classifica carnes processadas como cancerígenas. A OMS classifica carnes processadas como cancerígenas. Isso foi publicado no dia 26 de 10 de 2015. Nós estamos no site do Instituto Nacional do Câncer, o instituto de referência que estuda câncer e que trata câncer no Brasil. O consumo de carnes processadas, como salsicha, linguiça, bacon e presunto, aumenta o risco de câncer do intestino em humanos, afirma relatório da Organização Mundial de Saúde, OMS, publicado nesta segunda-feira, 26. De acordo com o documento, a carne processada, que é aquela que vocês já ouviram ali, é um fator de risco certo para a doença. E carnes vermelhas, ou seja, aquela picanha,
de uma forma geral, são fatores de risco provável. Por ser fator de risco provável, as carnes vermelhas estão classificadas no grupo 2A. Mas as carnes processadas agora são classificadas no grupo 1 de carcinogênicos, para os quais já há evidência suficiente de ligação com o câncer. Na mesma classificação estão tabaco, amianto e fumaça de óleo diesel. Isso quem está falando é a Organização Mundial de Saúde. Isso está sendo colocado para todo mundo que tem um smartphone, para essa pessoa que está aqui falando com vocês, que tem um laptop, à disposição de qualquer um. É uma publicação do Instituto Nacional do Câncer, entretanto você pode também procurar a mesma coisa no próprio site da OMS. Comer, então, carne processada é considerado oficialmente no mesmo grupo de carcinogênicos, ou seja, que há evidência suficiente de ligação com o câncer, tanto de fumaça de cigarro, tabaco, quanto amianto, que todo mundo sabe que é cancerígeno, e ficar sentindo o cheiro de óleo diesel, que é a emissão dos famosos NOx, que são altamente cancerígenos. Então, isso que está aqui. Então, eu não entendo por que o executivo da Nestlé, nervosinho aqui, não quer que se faça a rotulagem sobre alimentos, tá? Que alerta as pessoas sobre excesso de sal, gorduras e açúcar em discussão. Eu acho que sempre que há uma possibilidade que isso venha afetar o cidadão, isso tem que ser feito. Mas, nesse país e em outros, parece que o que impera é a lei do lucro e do mercado. E tem outra coisa, se o site aqui do Instituto Nacional do Câncer classifica as carnes processadas como cancerígenas, na minha forma de ver, todas elas deveriam ser rotuladas. Ou seja, em cada embalagem de linguiça, em cada embalagem de salsicha, em cada embalagem de bacon, em cada embalagem de presunto, em cada embalagem de tudo que fosse processado aqui nesse país, deveria sim ter ali o selo mostrando que aquilo ali é perigoso. Ora, qual é a diferença? Se isso existe em toda a embalagem de cigarro, por que nas carnes processadas não tem isso e as pessoas consomem isso sem saber na realidade desses riscos? Não faz o menor sentido. O cigarro as pessoas podem abandonar porque são cancerígenos. Está lá o camarada lá morrendo de câncer e as fotografias horríveis que tem no verso de cada caixinha de cigarro. Então eu acho que tem que ser dessa maneira aqui. E é justamente por esconder informação desse tipo é que o nervosinho aqui, tá, diz que não vai aceitar alerta no outro alimento. É dessa maneira que a sociedade consumidora de alimentos vai sendo ludibriada, vai ficando na obscuridade, porque coisas desse tipo acontecem a cada momento nesse país de forma impune, como, por exemplo, a liberação de centenas de agrotóxicos agora nesse ano, quando o mundo todo está abandonando agrotóxicos. Nós somos os campeões de agrotóxicos. Nós estamos, inclusive, em primeiro lugar, passamos até os Estados Unidos no consumo de agrotóxicos, é uma coisa extremamente absurda. Então é isso que, infelizmente, o povo brasileiro e a sociedade está submetido. Esse é um alerta aqui do nosso canal, espero que vocês reflitam. E com relação a esse executivo da Nestlé, eu deixo aqui o meu repúdio.